Graças a esse novo mercado, eu faturei nos últimos 2 dias o que eu faturava em um mês trabalhando no emprego tradicional. E esse aqui foi o meu resultado dos meus últimos 30 dias. Quer saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Olá, pessoal! A maioria das pessoas não é muito diferente das outras ao seu redor no que diz respeito às capacidades físicas. Sim, alguns de nós correm mais rápido do que outros ou têm uma visão mais aguçada, porém, em média, todos nós caminhamos a uma velocidade de cerca de 5 km por hora, precisamos de 8 horas de sono e não ouvimos sons com frequências superiores a 16 kHz. No entanto, toda regra tem suas exceções. Isso significa que entre nós existem pessoas únicas com verdadeiras habilidades de super-heróis. Você quer saber mais? Então assista este vídeo até o final e não esqueça de clicar no botão de se inscrever. Vamos lá! Mãos hábeis. Você é canhoto ou destro? Conte pra nós nos comentários, vamos ver quem é maioria aqui. No entanto, as estatísticas aproximadas já são conhecidas. Em média, a mão esquerda é a mão boa em 15% da população mundial. Mas você já ouviu falar de um fenômeno surpreendente chamado ambidestria? Ele é observado em apenas 1% da população mundial. Em geral, uma pessoa com esse transtorno é capaz de realizar qualquer ação com a mão esquerda e com a direita com exatamente a mesma velocidade e eficiência. Parece um sonho, certo? Mas nem tudo é tão simples. Os portadores desse desvio tão raro muitas vezes enfrentam certas dificuldades. De acordo com as estatísticas, as crianças com ambidestria têm mais dificuldade de aprender, têm um risco significativamente maior de desenvolver transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e às vezes têm dificuldade até para falar. Por outro lado, elas geralmente possuem outra habilidade incrível, escrita espelhada. Alguns pesquisadores sugerem que o famoso artista e cientista Leonardo da Vinci, por exemplo, era ambidestro e que supostamente pintou alguns de seus quadros com as duas mãos ao mesmo tempo. Isso pode muito bem ser verdade, afinal as evidências desse talento também podem ser encontradas no mundo moderno. Um excelente exemplo é a artista Raja Sena de Nova York, que cria telas incríveis do gênero hiperrealista. Sim, com as duas mãos ao mesmo tempo. Lembra que estamos falando de super-heróis? Aqui está um deles. Vale lembrar que o distúrbio oposto também existe e é chamado de ambisinistria. Uma pessoa que tem ele não consegue usar bem nem a mão esquerda nem a direita. Na maioria das vezes, essa síndrome também é congênita, mas tem exceções. A ambisinistria pode se desenvolver como resultado de um esforço exagerado de uma criança para deixar de ser canhota e ser destra. Articulações de borracha. A princípio, qualquer pessoa é capaz de abrir espacate, a menos, é claro, que ela tenha alguma contraindicação médica para isso. Mas algumas pessoas são naturalmente mais flexíveis do que outras. Elas não fazem o menor esforço para escovar os dentes segurando a escova com os dedos dos pés ou dobrar-se ao meio em apenas alguns segundos. À primeira vista, essas habilidades parecem incrivelmente legais, claro. No entanto, na realidade, doenças graves podem estar escondidas por trás dessa flexibilidade incrível. A maioria delas está associada a distúrbios na produção da principal proteína estrutural do corpo, o colágeno. Ele faz parte da pele, das unhas, do cabelo, dos ligamentos e vasos sanguíneos. Estes últimos, por sua vez, estão diretamente ligados aos movimentos e à flexibilidade das pessoas. Mas o que há de errado nisso, você deve estar se perguntando? Veja que TikTok legal que dá para gravar com esse dom natural. Milhões de curtidas e fãs. Um verdadeiro sonho. Isso é verdade, mas os problemas aqui são muito maiores do que as vantagens. Em primeiro lugar, a hipermobilidade dos ligamentos e articulações não só permite que uma pessoa faça acrobacias incríveis, mas também cria muitos perigos para ela. Seu corpo inteiro se torna frágil e sujeito a lesões. Com a idade, as articulações doem cada vez mais e suas costas vão arcando rapidamente devido à fraqueza dos músculos e do esqueleto. Portanto, em nenhum caso, uma pessoa com essa condição deveria ser um artista de circo ou um dançarino. Em segundo lugar, as mutações do colágeno afetam não só a flexibilidade, mas também todos os outros órgãos com conteúdo proteico estrutural. Rugas, problemas cardíacos, fraturas frequentes, ou seja, nada de bom. É melhor ser todo duro mesmo. Estátua viva.
Por quanto tempo você acha que consegue ficar parado no mesmo lugar sem se mover? Só não pense que é muito fácil. Na verdade, sem preparação é difícil permanecer na mesma posição até por 10 minutos. Mas Abdul Rajiz, da Índia, trabalha como estátua viva no mesmo hotel há 30 anos. Todos os dias ele fica no mesmo lugar por 6 horas, sem nem mesmo mudar a expressão facial. Os transeuntes estão constantemente tentando fazer o homem rir ou forçá-lo a fazer pelo menos algum movimento, mas é em vão. Tem até uma promessa de uma recompensa de 10.000 rúpias para qualquer um que consiga fazer isso. Qual é o segredo desse homem com essa incrível concentração? Afinal, ficar tanto tempo em uma posição estática é um desafio incrível, não só para o corpo todo, mas também para o psicológico. Imagine só não poder tocar no telefone ou mesmo falar com alguém por 6 horas. Bem, o segredo de Abdul é simples. Ele faz yoga todas as manhãs. Segundo o indiano, é ela que o ajuda a manter em forma não só os músculos, mas também a alma. E parece que realmente funciona, porque ninguém mais está nessa profissão tão incomum há tanto tempo. Habilidade útil. Já tentou passar pelas barras de uma cerca como essa garota? Antes, essa era apenas uma habilidade para mostrar para os amigos da rua, mas hoje até são feitos desafios no TikTok. Bem, para realizá-lo não é necessário ter algum tipo de condição de nascença, basta ser esguio e flexível o suficiente. Embora, é claro, nem todos possam se gabar dessas características. Digestão de ferro. Na mitologia escandinava, tem uma história sobre uma competição incomum organizada pelo rei Loki com seu servo. Eles apostam quem vai comer mais e o criado ganha porque também engole o prato. Mas por que falamos de mitos se existem muitas histórias semelhantes na vida real? Afinal, os torneios para comer uma grande quantidade de comida há muito tempo se tornaram um entretenimento adorado pelo público em muitos países. Por muito tempo, os líderes indiscutíveis nesse esporte, se é que você pode chamá-lo assim, foram os americanos, até que o japonês Takeru Kobayashi apareceu e revolucionou esse espetáculo. Em 2001, ele participou de um grande torneio em Nova York e devorou 50 cachorros-quentes de uma vez, embora o recorde fosse metade disso. E isso tudo apesar de que, pela aparência desse cara, você jamais diria que ele gosta de comer muito. Existe até uma lenda sobre como a carreira de Kobayashi começou. Ainda no Japão, quando era um pobre estudante, ele foi almoçar em um restaurante. Tinha uma promoção divertida: coma o máximo de arroz que conseguir. Ela não deveria causar prejuízos aos donos do estabelecimento, afinal, o japonês médio dificilmente comerá mais do que algumas porções desse grão, que além de tudo é barato. Mas Kobayashi comeu 5 quilos de uma só vez. Nem é preciso dizer que os funcionários do estabelecimento simplesmente não podiam acreditar no que estavam vendo. Poucos conseguiram derrotar o Kobayashi, mas um desses incidentes ocorreu durante seu duelo histórico contra um urso pardo. No entanto, com o tempo, a carreira desse guloso começou a declinar lentamente, o que não é surpreendente, porque nenhum organismo pode suportar esse abuso do trato gastrointestinal por muito tempo. Acrobacias com a língua. A língua é um dos muitos músculos do nosso corpo. Isso significa que a língua pode ter uma flexibilidade diferente em muitas pessoas, igual os músculos das pernas ou dos braços. Portanto, para alguns, enrolar a língua em forma de tubo é uma tarefa exaustiva. Para outros, mesmo fazer uma flor com ela não será um problema. Segundo alguns cientistas, essa capacidade se deve à genética. No entanto, com muita vontade, também é possível desenvolver a habilidade por meio do treinamento. A propósito, escreva nos comentários qual dos dois tipos de pessoa é você nesse caso. Deus do equilíbrio. Se você é daquelas pessoas que nem consegue andar no meio-fio sem cair, bem, nós te entendemos. E justamente por isso admiramos ainda mais a pessoa dessa nossa última história. Este homem chinês só precisa de 2 varas de bambu para atravessar um rio. Em uma, ele fica de pé e com a outra, ele rema e controla o equilíbrio. E isso é tudo, nada de pontes ou barcos. Mas como ele teve essa ideia? Isso é ainda mais interessante. Tudo começou em uma noite de 2014, quando o homem perdeu o último barco para casa. No desespero, ele decidiu usar uma vara de bambu que achou nas proximidades. Claro, na primeira vez não deu certo, mas o chinês decidiu se desafiar e continuou treinando. Como você pode ver, não foi em vão. A propósito, essa arte é bem difundida na China. Algumas pessoas mais habilidosas até executam danças tradicionais sobre varas de bambu vestindo trajes clássicos. Outros fazem corridas de velocidade. E imagina o quanto é preciso treinar o sistema vestibular.